Fala, meus equilibrades, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tem leite de cabritos? Também não. Tem leite de camelhas? Pois é, eu comecei brincando, mas é um assunto muito sério. O governo federal assumiu oficialmente a linguagem neutra. E se você acha que é exagero, assiste isso aí. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Então nós pedimos a todos e a todes que estão aqui presentes. Vocês sabem, boa noite, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Neste momento, convidamos a todos, todas e todes. Alguém pode pensar, não, isso é só por causa das pessoas em minoria, para se sentirem incluídas. Não, isso é um grande problema, tem uma filosofia terrível por trás e mais exclui do que inclui. Isso nós vamos conversar no vídeo de hoje. Então vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Pessoal, felizmente nós chegamos aos 2.000 inscritos. Poxa, olha que número importante para mim. Foi uma batalha, uma luta e a gente está conseguindo. Graças a você que está vindo, assistindo, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E não vai parar. É vídeo, estudo, profundidade, conteúdo, diversão, fé equilibrada, aqui abundantemente. Fala, meus equilibrados! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E por que eu falo meus equilibrados e não falo minhas equilibradas? Por um simples motivo, porque no português do nosso Brasil, o pronome masculino ele abarca todas as pessoas, homens e mulheres, sem distinção. Pessoal, o português ele tem a origem do latim, e no latim havia pronome neutro, sim, havia o pronome masculino, feminino e o neutro. Quando o português nasce, português de Portugal, isso vai sumir, e aí o masculino assume todos os aspectos. E não é porque o macho é poderoso e o homem é mais forte que a mulher, e não há nada a respeito de um combate à luta da mulher, ao feminismo, ou então à luta das minorias nisso. Isso é apenas uma aberração linguística, mas que tem um fundo de ideologia muito venenoso e que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu mesmo já participei de várias reuniões de governo, etc., onde pessoas falavam boa tarde, boa noite a todos e a todas. Mas isso é um erro linguístico muito grande, porque não está combatendo o machismo estrutural. Não, está apenas sendo redundante. Falar boa tarde a todos e a todas é a mesma coisa de falar subir para cima, descer para baixo. E aí quando fala boa noite, boa tarde a todos, todas e todes, aí não é redundância. Aí é beira o ridículo mesmo, mas há um problema muito sério. E é sobre isso que eu quero alertar você, principalmente se você trabalha com jovens, se você tem crianças na sua casa, na sua família, nós temos que tomar muito cuidado. Mas qual é essa má fé embutida? Pessoal, nunca se esqueça disso. Primeiro, se muda a forma de falar. Depois, se muda a forma de pensar. Em seguida e por fim, muda-se a forma de agir. Mudar a língua é um passo muito importante para mudar a cultura, para achar aquilo que a palavra de Deus condena como retrógrado, errado, e se colocar um novo conceito, um conceito mais liberal de existência, uma forma mais ampla de ver a vida, principalmente agora que alguns cristãos estão fazendo um desserviço absurdo, dizendo que o amor venceu, fazendo canções ao Senhor com pessoas vestidas de forma imoral e ainda vestidas como uma mulher imoral, sendo um homem fazendo a Libra. Eu não sei se você viu isso, mas é o que está acontecendo. É o sagrado se misturando com o profano. Não, pastor, fique tranquilo. É só uma forma de inclusão de minorias. Não, não é assim que minorias vão ser incluídas. Minorias são incluídas com políticas públicas de respeito, que não ferem valores nem princípios e que as ajudam de forma social, intelectual, como ser humano, como cidadão, que mora num bairro sem esgoto,
que não tem saneamento básico, que a segurança pública nem chega perto, ele está preocupado em ser chamado de todes? Não, ele quer poder usar um vaso sanitário com dignidade da descarga, ele quer poder beber água filtrada, ele quer poder sair e à noite ter poste com luz para ele caminhar da casa dele até o ponto de ônibus ou do ponto de ônibus até a casa dele. Então não é assim que se inclui alguém usando esse termo. Esse termo tem um viés de distorção da masculinidade, da feminilidade, do ser homem e do ser mulher. Tanto não inclui porque a maioria das minorias são excluídas. Como assim a maioria das minorias? Pense comigo a minoria dos disléxicos. As pessoas já têm dificuldade de falar por gêneros. Ainda se coloca mais um, fica super difícil para a pessoa que sofre de dislexia. Mas será que os disléxicos realmente fazem pauta dessa agenda? Não. Numa boa, ninguém está se preocupando com eles. Excluem os cegos, os deficientes visuais. Porque para colocar um termo a mais em todos os verbos que possuem gênero masculino, vai ter que atualizar softwares. Como é que fica a leitura em braille? Ninguém está preocupado com os cegos. Porque é uma minoria, né? E só há uma minoria que importa dentro dessa agenda. Excluem os surdos. A Libras, a linguagem brasileira de sinais, ela já possui todo o seu alfabeto, toda a sua forma de se comunicar. Uma pessoa que não escuta, ela tem melhor desenvolvimento na leitura labial. Como é que ele vai ler todes? Ah, não, mas os surdos, numa boa, quem se preocupa com os surdos? Até porque, se houvesse uma real preocupação com os surdos, o governo Lula não teria extinguido a Secretaria de Educação para Surdos. Vai entender como é que funciona essa questão de vamos então dar espaços para as minorias. Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar de forma séria a respeito disso. Seja em reunião de pais da escola, eu sei que há para mim também um medo de retaliação. Às vezes o professor ele já tem esse viés de esquerda. Ah, o pai do aluno tal tá se portando assim, então vamos implicar com aquela criança? Vamos trabalhar aquela criança mais ainda, esse tipo de coisa? Meu irmão, é Deus que nos guarda e é o poder do evangelho que a gente ensina em casa para poder fazer com que as nossas crianças se protejam disso. Nunca com preconceito ou qualquer tipo de discriminação, mas é posicionamento. Isso não é certo, isso é pecado, Deus não se agrada disso, mas ao mesmo tempo Deus os ama assim como nos ama. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer, mas nós temos que fazer acepção de valores. Se aquilo foge às Escrituras, eu não vou aplaudir, eu não vou compactuar e eu não vou me calar. Mas eu posso fazer isso sem ofender, sem ser discriminador, sem etc. Mas no posicionamento, ainda mais, além de uma expressão de fé muito forte que nós cristãos temos, nós como brasileiros que somos apaixonados pela língua portuguesa, isso é um atentado à nossa língua. Muitos países já passaram por isso e não deixaram barato, não falaram, acabou, extingue isso, para com essa infantilidade. Outros caíram nessa situação e estão vivendo problemas sociais de uma geração que está nascendo, crescendo e se desenvolvendo sem identidade. Nós precisamos ensinar que os nossos meninos são meninos. Nós precisamos ensinar que as nossas meninas são meninas. Tivemos a ministra da família, Damares, que foi tão criticada pela questão do menino veste azul, menina rosa. Eu tenho 2 filhos meninos, meu filho mais velho tem 8 anos, eu uso rosa, ele usa rosa, a gente usa ali e tal. E ele fala, rosa é roupa de menina, né, papai? Eu falei, rosa é de menina, mas a gente pode usar também, não tem problema nenhum. O que a gente não vai usar é saia de menina, é roupinha de menina, e eu vou ensinando. Então, antes a crítica era disso, né? Ah, como é que uma ministra fala de cor, de roupa e tal? Agora, nós temos uma que já está falando sobre legalização de algumas coisas referentes a aborto, que o nosso Congresso, ele é muito engessado, com o Congresso que está aí não vai poder haver progresso, não vai haver progresso do progressista, que quer destruir por completo os valores das Escrituras Sagradas. Pessoal, a coisa é muito séria. Nós não podemos esquecer que somos protestantes. Está no nosso DNA protestar. Como que se protesta? É entendendo quais são os valores da palavra de Deus e nos posicionando em defesa da palavra. Quando olharmos alguma coisa que foge à palavra, a gente vai e protesta. E o nosso protesto ele não vai ser em base de guerra, violência, não. Mas é intelectualmente, em oração e posicionamentos como esse que eu estou falando aqui. Ideológico, falando, explicando, pautando uma opinião à luz das Escrituras. Não é assim, eu acho... Não. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que o Evangelho diz. Isso é ser
protestante. E a nossa conduta cristã, ela durante muito tempo, ela foi vista, ela foi identificada, o nosso branding, né? A nossa marca de crente foi vista como o quê? Cabelos compridos, saia até o chão das mulheres, o homem de gravata, não é isso? Mas o que nos diferencia, pessoal, não é o vestuário. É claro que um cristão inteligente, servo do Senhor, temente, foge de todo tipo de imoralidade, lascívia, sensualidade, promiscuidade. Isso é o básico de um cristão saudável. Mas não é o nosso vestuário que chama a atenção, que faz a diferença. A gente vai ver na Bíblia que o que faz a diferença é a nossa linguagem, é a nossa forma de falar. E é justamente o que essa tal de linguagem neutra tenta atacar, tenta interferir. É a nossa linguagem. Veja o que a Bíblia diz em Mateus 26, 73. Tem muito versículo Mateus, né? Mateus 26. Ó, diz assim, ó, pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles. Seu modo de falar o denuncia. O contexto aqui, só para você entender. Jesus havia sido preso. Jesus foi preso e aí os discípulos se dispersaram, os discípulos fugiram. Jesus havia falado que Pedro negaria 3 vezes, aqui é uma das 3. E aí a moça que está ali arrumando as coisas, olha e fala para Pedro, eu te conheço de algum lugar. Não, conhece não. Não, conheço sim. Não, nunca vi. Ah, você é um deles, você é um dos seguidores de Jesus, porque o seu modo de falar te denuncia. Olha que texto lindo, pessoal. Imagina aqui se Pedro está falando todes, aí o modo de falar dele é denunciar que ele é um cristão progressista. A linguagem neutra, ela foge aos conceitos que o Senhor quer para nós. Parece que é brincadeira? Não é brincadeira. Isso é muito sério. É claro que muita gente falava assim, o jeito que o cristão fala é estigmatizado, né? Porque nós temos a nossa linguagem como tribo, né? A tribo evangélica. A gente fala paz do Senhor, graça e paz. E aí, meu irmão, varão, né? Eu manto, ó mistério, e o eleito, não sei o quê. Tudo bem. Isso aí varia de denominação para denominação, mas isso aí é uma cerejinha no bolo. Isso não faz a grande diferença. O linguajar do cristão é um linguajar sem mácula, sem palavrão, sem piadinhas obscenas, sem imoralidades, sem injustiça, sabe? Sem murmúrio, sem reclamar da vida, sem escárnio. Essa é a nossa forma de falar. E nós precisamos entender que Deus está chamando uma igreja para falar, para usar a palavra de Deus, para verbalizar o evangelho. E nesse tipo de situação, pessoal, protestantes somos, protestar iremos. Você precisa se posicionar. Sabe por quê? Porque o silêncio do justo custa muito caro. Porque tem uma minoria bem pequenininha gritando euforicamente e estão ganhando espaço. Toma muito cuidado, sabe por quê? Porque senão os seus meninos, os seus filhos, as suas crianças. E aos meninos, quando eu falo seus meninos, porque a linguagem portuguesa me permite, eu estou falando das suas crianças, meninos e meninas, tá bom? Eu não preciso falar os seus meninos e as suas meninas. Não. Isso está errado, isso é redundância. Então, as nossas crianças, os nossos meninos. Eu tenho 36 anos e também sou formado, além de teologia, sou formado em jornalismo. Então, esse tipo de aberração linguística, para mim, sabe, é absurdo. Ok, mas para as nossas crianças pode ser absorvida. E eles não estão preocupados comigo. Eles sabem que comigo já perdeu. Mas a preocupação são com as nossas crianças. É com o futuro. Modelando uma geração sem identidade. Uma geração TikToker. Uma geração abestalhada pelas redes sociais mal utilizadas. Então é nosso dever cuidar das crianças e adolescentes. Esclarecer papo reto, mandar real, porque se não tiverem uma referência cristã de masculinidade, de feminilidade, de homem sendo homem, mulher sendo mulher, fatalmente vão ser influenciadas por esses influenciadores que não valem nada à luz das Escrituras. São pessoas que nós amamos, queremos o bem, queremos ver a salvação, não vamos ter discussões ofensivas, violências, zero agressão, zero preconceito, cada um é adulto para tomar suas decisões, né? Façam o que quiser dos seus corpos e das suas condutas, mas a partir do momento que infiltra goela abaixo uma mudança cultural, porque foi o que eu falei no início, começa mudando o jeito que fala, depois o jeito que pensa, depois o jeito que age. Aí a gente se posiciona, sempre com muito respeito e dignidade ao ser humano. Isso é a regra básica. A Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então,
por mais adversários ideológicos que possamos ser uns dos outros nesse sentido, há amor. E é esse amor que transpassa toda a diferença e nos faz sentar à mesa e dialogar com muito respeito, mas sempre nos posicionando. Sem querer ser esses crentes que estão querendo entrar em bolha de esquerda e estão aceitando o pecado, não estão mais apontando o erro. Não existe um cristão de esquerda, João Batista, para apontar o erro, para chegar lá e falar tá errado. Não, querem os aplausos, os afagos de um povo que finge se dobrar a esse cristianismo palatável que alguns artistas gospels fazem para serem aceitos pela esquerda, mas na primeira tentativa de levar uma pitadinha mínima de sal, vão ser atropelados pela opinião pública deles. Pois é, se você chegou até aqui, eu peço que você comente o que você achou desse vídeo. Coloca nos comentários a sua opinião, sabe por quê? Porque o hater vai comentar. A galera que não gosta, sabe, de um diálogo, vai querer ofender. O pessoal que se machuca, que se dói, vai, sabe por quê? Eu tenho uns vídeos aqui falando cristãos de chupeta, que eu falo daquele negócio de age regression. Meu irmão, que tem gente reclamando lá. O que eu falo que Cuphead é pecado, tem muito mais like do que dislike. Muito mais, muito mais. Só que tem muito mais comentário ruim do que bom. Porque quem se machuca quer comentar. Então você que foi edificado, eu peço comente, que o seu comentário positivo nos ajuda demais. Mais do que você mesmo imagina. E quem comentar negativamente com respeito, vai permanecer o comentário. Agora, se me xingar, porque me xingam direto. Se me ofender, etc. Aí eu bloqueio, meu irmão, ó. E aqui quem manda sou eu. Eu não vou no canal de ninguém xingar ninguém. Ninguém vai vir aqui ofender e baixaria, tá? Ninguém. Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no coração, forte abraço. Tchau, tchau.